Você acompanha a partir de agora o programa Saúde Plena. Apresentação de Joeli Pucci e Rubens Cascapeira Júnior. Olá, muito boa tarde, nossos amigos aí da TV Mundo Maior, da Rede Boa Nova de televisão e rádio. Muito boa tarde. É com muita alegria e satisfação, novamente estamos aqui para falar com você, para conversar com você, para trazer talvez alguma novidade, para trazer um pouco da nossa experiência. Nosso programa Saúde Plena, que é feito por mim, junto comigo, doutora Joeli, minha esposa. Hoje ela estará ausente, teve lá um compromisso inadiável, mas nós estamos aqui para conversar com você, para trazer novidades. Se você tem gostado do programa, se você tem achado que ele tem sido útil para você, ter o feedback é muito importante, porque no feedback a gente vai aprimorando. E você também pode trazer assuntos que você gostaria que nós falássemos, né? Algum tipo de assunto, alguma situação, porque a gente está aqui muito aberto a aprender junto com você. Nós sabemos que na nossa jornada espiritual, nós estamos sempre abertos a aprender. Isso, pelo menos, é o básico que a gente precisa, né? Então, outro dia, no centro que nós trabalhamos, desenvolvendo lá, veio uma orientação espiritual dizendo que o trabalho estava sendo muito eficaz, muito interessante, muito bom, porque as pessoas ali estavam sendo muito humildes, no sentido de que elas estavam sempre abertas a aprender, que não tinha títulos, que não tinha o doutor Florital, o médium não sei de onde. E nessa proposição, o trabalho, ele falou lá, orientação espiritual, que está sendo muito bom, ajudando as pessoas, né? Porque nós estamos aqui, muitas vezes, no trabalho espiritual, dentro de uma casa espiritual, justamente para ser útil no instrumento. Lembrando que uma das propostas nossas, que nós acreditamos na parte espiritual, vivemos isso, estudamos isso, é que a gente possa ser realmente um instrumento da espiritualidade. Então, vou sugerir que você agora, junto comigo, que a gente possa fazer uma convocação. Convocação é uma convocação. Pode parecer meio estranho, mas eu vou pedir para você convocar, nesse momento, a sua alma, o seu espírito, porque diz, né, é importante, André Luiz, que nós precisamos aprender a receber o nosso próprio espírito. Olha que interessante, é uma metáfora mais ou menos. Então é importante que você também possa convocar que a tua alma, teu espírito esteja mais presente, quer dizer, o nível de consciência espiritual esteja mais presente. E nesse nível de consciência mais espiritual, a gente possa se conectar. Conectar é a palavra hoje em dia que pode mudar o nome de religião, porque religião é religar. Eu religo. Só que a religião ficou, muitas vezes, trazendo um ranço, que muitas pessoas falam, não quero saber de religião. Mas se você falar em conexão, o que é conexão? Não conectar. Conectar com a fonte, conectar com o nosso eu maior, conectar com o Cristo cósmico, conectar com a divindade, conectar com os amigos espirituais. A conexão, que hoje nós temos aí a metáfora da internet para que a gente possa utilizar no meio espiritual. Então, eu costumo dizer, o que é hoje em dia a gente poderia dizer que Deus, se é a suprema inteligência, que está em tudo, em todo lugar, o tempo todo, a gente pode brincar que a internet também, né? Então, está o tempo todo em todo lugar, né? Cada vez mais, a gente pode se conectar, hoje a gente se conecta sem fio, né? Hoje com o Starlink nós vamos se conectar, então não precisa nem ter antena, quer dizer, vem de uma estrela, olha que interessante, né? O que é um satélite? É uma estrela, colocada pelo homem lá, e que vai trazer para a gente uma comunicação 24 horas o tempo todo, qualquer lugar. Olha que interessante. Se eu disser para você que existe um Google espiritual, vamos lá, fazendo a metáfora do Google. Aí eu entro no Google para acessar informações, vou fazer uma pesquisa no Google. E se você pudesse fazer uma pesquisa no Google espiritual? Isso mesmo, sentar, relaxar, respirar. Se fosse o caso, fazer uma oração. E se fosse se conectando, fazendo perguntas inteligentes, perguntas de respostas abertas para o Google espiritual, para essa espiritualidade que te envolve, para essa espiritualidade que está contigo 24 horas por dia. É um Google espiritual.
E aí, hoje em dia, tem a inteligência espiritual, a inteligência, né? Ou a inteligência, o AI, inteligência artificial, e se tem uma inteligência espiritual também. Então, eu preconizo, nós preconizamos, eu e a Joeli, que a gente precisa ter uma inteligência espiritual, porque temos a inteligência intelectual, que é o QI, a inteligência emocional, que é o QS, é o QE, e a inteligência espiritual, que é o QS. E o que é inteligência espiritual? Pensamento. O pensamento precisa ser um pensamento espiritual. Um pensamento de uma abordagem espiritual. Então, deixa eu te contar, por exemplo, algumas coisas. Vou te contar um caso agora para você entender o que seria um pensamento integrativo na questão da saúde, que seria em saúde plena, que poderá ajudar as pessoas a entenderem as suas dores, as suas doenças, as suas dificuldades. Mas nós precisamos ampliar nessa perspectiva de como pensar, que eu chamo de pensamento vibratório, pensamento vibracional, ou mesmo um pensamento de inteligência espiritual. Então, imagina que uma moça me procurou porque ela está com dor, é nova, 50 e poucos anos, uma pessoa de origem negra, muito forte, bonita, saudável, o pessoal é muito forte, né? E aí ela tem uma dor nas articulações coxo-femorais, na bacia, no quadril. Há mais ou menos 6 meses. E essa dor está incapacitando ela, muitas vezes, de fazer uma caminhada, um exercício, ela fazia tudo isso. Eu falei, mas e os exames? Fez os exames, fez lá tomografia, ressonância, não deu nada. A discreta alteração, quando fala discreta alteração, não tem nada, todo mundo tem uma discreta alteração. Mas ela tem dor. Ela vai inventar essa dor? Não, ela não vai inventar, não precisa. Mas ela tem dor, está incapacitando a vida dela. Então aí a gente precisa começar a ampliar. Então tá, o que aconteceu? O que aconteceu do começo do ano para cá? Diferente começou a dor. Ah, doutor, a dor começou que eu fui fazer uma viagem. Nós moramos aqui em São Paulo, fomos fazer uma viagem para o Rio de Janeiro. E eu cheguei lá com essa dor. E estou até hoje. Eu acho que foi porque eu fiquei sentada há muito tempo. Falei, brincadeira, que eu vou sentada há muito tempo? Não, foi 6 horas. Não, doutor, a gente ainda fez pelas praias, foi parando. Quer dizer, como ficou sentada há muito tempo? Veja que às vezes a lógica é muito ridícula, né? Eu tenho essa dor há 6 meses, não tem nada nos exames, é porque eu fiquei sentada há muito tempo. Me poupe, pelo amor de Deus, me poupe. Os colegas da área de saúde me poupem. Espera um pouquinho, vamos ter que ampliar na marra. Não dá, tem alguma outra coisa para pensar aí, pelo amor de Deus. Eu falo, quando é que o pessoal vai começar a acordar? Porque eu acho que existe uma dissonância, muitas vezes, por quê? Porque quem cuida só da saúde física, fica só na saúde física. Quem cuida só da saúde emocional, fica só na saúde emocional. E quem cuida muitas vezes da saúde espiritual, fica só na saúde espiritual. Não tem uma correlação. Então tem o médico, o psicólogo e o médium. Precisa unir essas coisas. Graças a Deus tem alguns tratamentos hoje em dia que tem aí funções espetaculares, que liga tudo isso aí, liga a parte emocional, liga a parte física, liga a parte espiritual, tratamentos que estão sendo feitos, que são na minha opinião, são evoluções dos tratamentos espirituais. Evoluções, porque a gente tem visto casos fantásticos. Na casa, pelo menos que eu frequento e trabalho, nossa, casos lá espetaculares, porque tem uma abertura e para explicar, identificar e reconhecer aspectos além, né, do tradicional. Então, ela chegou e falou, eu falei, mas o que aconteceu? Porque eu fui viajar. Você foi viajar? Mas estranho. Não é possível. Eu quero trazer para você aqui um termo, quero trazer um termo que eu quero que você pense a respeito. Eu quero que você pense mais a respeito desse termo. Por quê? Porque isso pode ser o teu cotidiano. Se você começar a prestar mais atenção nesse termo que eu vou colocar agora, porque se eu falar para você, você foi num lugar e você se contaminou de um vírus e pegou uma gripe. Bom, para você, todo mundo entende. Criança entende. Eu fui num lugar e eu me contaminei de um vírus e peguei uma gripe. Isso é óbvio. Todo mundo entende isso aí. Mas se eu disser para você que você foi num lugar e você se contaminou do campo de energia vibratória que estava lá. Presta atenção.
Presta atenção. Nós sabemos, André Luiz nos conta, que existem bactérias astrais. Como nós aqui estamos num canal espírita, uma rede de televisão espírita. As casas André Luiz, a Rede Boa Nova, TV Mundo Maior, parte da premissa que nós entendemos e lemos algumas coisas já da doutrina espírita. Então, se existem bactérias astrais, vírus astrais, é porque o nome diz que nós podemos nos contaminar, porque bactéria é para contaminar, né? Então, se eu te disser que existem contaminações, então, vamos chamar o termo de André Luiz de bactérias astrais, ou de campos energéticos, que eu gosto também, na visão da ciência do Dr. Rupert Sheldrake, dos campos morfogenéticos. Então, se você conhece alguém, não acredita em campo vibratório, então vai ler Dr. Rupert Sheldrake, campos morfogenéticos. É a mesma coisa, e ele explica de um lado científico e que a gente entende muito mais fácil pela doutrina espírita. Então, campos vibratórios. Aí eu posso me contaminar? Posso. E eu queria que você, então, a partir de hoje, colocasse no teu dia a dia, porque eu às vezes faço palestra em casa espírita e eu digo o seguinte: nós precisamos tirar o espiritismo da casa espírita. A pessoa me olha, como assim? Claro! Se só vou encontrar espírito lá, se eu só vou me pôr uma conduta lá, se eu vou cuidar do meu pensamento lá, das minhas emoções lá, não tem lógica. Isso é meio absurdo. Então, nós precisamos levar para todos os ambientes o conhecimento, a consciência de que somos espíritos e que vivemos cercados por campos de energia, por seres espirituais de vários níveis, de vários padrões, o tempo todo. Então, eu não posso simplesmente... na casa espírita eu vou lá, os espíritos estão lá, e depois não tem. O que é isso? O que é isso? O próprio Allan Kardec diz, vocês estão rodeados por uma chusma de espírito. Quanto é uma chusma? 2? 3? Chusma. Então, isso é sério. É sério. Então, você sai de casa achando que não vai encontrar nenhuma chusma de espírito, que a tua vida vai... tá bom. Ingênuo, né? Eu acho que isso é ingenuidade espírita. O espírito não pode ser mais ingênuo. Não dá mais para ser ingênuo. Então, não dá para sair de casa achando que, não, Deus me protege. É a mesma coisa que falar assim, não, a polícia do Estado é muito boa. Tá, então eu vou sair de madrugada e vou num lugar lá de muita violência. Mas, escuta, não dá para ter um guarda cuidando de você o tempo todo. Proteção é uma coisa, guardar é outra. A espiritualidade nos protege, mas nós precisamos nos guardar. Vou repetir. A espiritualidade nos protege, mas nós precisamos nos guardar. Então, eu vou sair de casa, é de noite, onde eu vou passar? Que caminho eu vou passar? Que rua eu vou andar? Eu preciso saber. Eu vou de carro, vou a pé, eu preciso saber. Isso é me guardar. Isso olhando do ponto de vista físico, material. E do ponto de vista espiritual é a mesma coisa. Não dá para sair de casa e falar simplesmente, não, hoje, né, eu tenho aí o meu mentor que me protege. Ele protege, mas ele não te guarda. A responsabilidade é tua. Então, assuma a responsabilidade de se guardar, de ter consciência de que você é um espírito encarnado, usando um corpo, usando uma máquina, com possibilidades de sofrer influência só 24 horas por dia. Eu diria 30 horas, né, que nem o Itaú lá, mas 24 horas está bom. Só. E se você não, na minha opinião, se não fizer esse tipo de raciocínio, você vai sofrer, muitas vezes, como eu tenho visto espíritas, muitas vezes sofrendo, porque não tem consciência de que existe a possibilidade de estar sobre uma interferência espiritual. E aí vem aquela dogma, né? Doutora, tudo é espiritual? Eu falei, não, tudo não, mas uma grande porcentagem. Eu considero 70%. 70% no mínimo de interferência no teu pensamento. Existem hoje pessoas, né, que são estudiosas e dizem que 90% do teu pensamento pode não ser seu. Bom, como é que você vai viver numa ingenuidade, achando que tudo que você está pensando é seu?
Oh, me poupe, me poupe. Não dá para ser mais espírita ingênuo. Então tem que tirar o espiritismo de dentro da casa espírita e levar para todo dia, para casa, para o trabalho, o tempo todo. Os encarnados também podem emanar campos de energia que vão nos trazer problemas. Mas tudo bem, vamos lá. Voltando, então, para a moça, eu falei, estranho. Então, eu vou partir de uma premissa que você passou, já que, jovem, saudável, tem um ponto de partida. Qual é o ponto de partida? A viagem para o Rio de Janeiro. Esse é o ponto de partida. Antes da viagem, ela não tinha dor. Ninguém vai viajar, não tem dor e vai viajar para o Rio de Janeiro e fica com uma doença. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Não fez nada diferente. Bom, aí, falei, então, existe uma possibilidade de você ter se contaminado, eu vou aqui abrir para vocês, por uma bactéria astral, por um vírus astral. Aí, existe essa possibilidade. Tá? Então, tudo bem. Aí a gente pediu para ela fazer um exercício para mudar a história. Ixi, Rubens, agora você... Mudar a história? Como assim? Mudar a história. O que você vive, o que nós vivemos, é pautado numa história. Numa história é o que você conseguiu absorver da história, que foi contado, a história que você está vivendo. Então, eu queria viver diferente. Muda a tua história. Rubens, eu posso mudar minha história? Pode. Como assim? Como assim? O próprio Chico falou, ninguém pode mudar o passado, mas você pode mudar o presente que vai mudar o futuro. Em partes, ele está correto. Eu vou desafiar aqui em partes. Porque a física quântica diz que não é bem assim. A gente tem aí uma possibilidade de mudar o passado. Mudar o passado, mas agora você está exagerando. Mudar o passado. O que é mudar o passado? Então é uma história. Essa história que você vive pode mudar o passado. Mas como assim? Bom, então a gente tem que partir de uma outra premissa. A gente tem que sair da física newtoniana e ir para a física quântica. Então, a gente precisa sair da física newtoniana e para a física quântica. Aliás, o WhatsApp, para você entrar em contato aqui com a rádio, com a rede, para entrar, é o 99643 3827. Anote aí. Você não tem papel e caneta? Tá, eu vou esperar. Vai lá pegar. Vai pegar lá, porque eu vou dar o e-mail. Eu vou dar também o telefone para você ser do Clube da Boa Nova. Pegou o papel? Vamos lá. 9643-3827. O e-mail. Para entrar em contato conosco, mandar mensagem. saudeplena@feal.com.br. E o Clube Amigos da Boa Nova tem um 0800 12 01 838. Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 01 838. E aí você também... Nós teremos não sei se você sabe, teremos um jantar aí, um jantar leilão, numa churrascaria, que vamos reunir aí um grupo de pessoas, onde a renda vai ser uma grande parte revertida para as casas André Luiz. Então, se você ainda não tem esse contato, entre em contato conosco, que a gente pode te mandar o link desse jantar. Jantar, não é churrasco, é um jantar. É uma churrascaria? É. Mas a gente não come carne. Não, mas eu vou na churrascaria, eu como o quê? Eu como verdura, salada, grãos. Eu prefiro até isso aí. O pessoal vai comigo em churrascaria, eles comem carne e eu fico comendo... Como um pouquinho de carne, mas como principalmente os legumes, as verduras, essa coisa toda, né? Porque a gente sabe que a gente tem pessoas que não conseguem comer carne porque sentem a vibração. Olha que interessante, sentem a vibração do sofrimento do animal. A pessoa vai comer, sente um mal-estar. Mas não é um mal-estar porque a carne não está boa, não. Sente um mal-estar porque ela entra em sintonia com o sofrimento do animal. Então, olha como é interessante. Então, nós temos aí esse jantar, é um jantar muito legal, vai ter um pessoal... Nós vamos estar lá, tá? Então, de repente, você quer... Poxa, eu queria jantar com vocês? A gente vai jantar lá com vocês. Então, você tem interesse? Entre em contato com o nosso pessoal também, que aí você pode ter essa oportunidade
de participar desse jantar aí, que vai ser muito gostoso. Ele chama jantar leilão, porque deve ter algumas outras coisas lá, mas o dinheiro vai ser revertido, uma parte para uma associação que a gente trabalha, que é uma associação sem fins lucrativos, e também para a Casa André Luiz. Né? Bom, e fora que se você entrar no Clube Amigos da Boa Nova, você vai ter uma carteirinha. E quando você desencarnar, que chegar lá em nosso lar, depois de fazer, né, um spa umbralino, o spa umbralino é bom, né? Você emagrece do orgulho, da arrogância, né, do egoísmo, né? Faz um spa umbralino, você deixa todas essas gorduras do espírito, né? Que é orgulho, né? Egoísmo, né? Arrogância, prepotência, que todos nós temos ainda, né? É uma gordura que liga no espírito, e não dá para entrar gordo em nosso lar, não. Não, você não vai entrar gordo no nosso lar. Desculpa, lá eles têm uma regra legal, lá não entra gordo espiritual. Gordo físico, mas espiritual não. E aí você precisa fazer o quê? Você precisa fazer um spa. Não tem um spa que você vai lá, passa fome, faz aquelas coisas todas que às vezes não resolve nada, mas tudo bem. Então, vai ter um spa umbralino, esse resolve. O spa umbralino deixa todas as gorduras como eu falei, de egoísmo, de orgulho, de arrogância, deixa tudo lá. Quando você está magrinho dessas gorduras, aí o pessoal vai te buscar lá. Tá? Então, mas imagina que quando você já fez o spa umbralino, chegar lá, você tem a carteirinha do Clube Amigos, é um clube. Então, vai ter lá uma piscina lá em nosso lar, que só o pessoal do Clube Amigos da Boa Nova é que pode entrar. Nossa, vendendo um pedaço do céu, né? Já pensou? Meu Deus, você está entendendo a brincadeira, né? Mas tudo bem, eu brinco que. Já pensou se a carteirinha chegar lá e nós falar, eu tô com a carteirinha para entrar na piscina lá. O doutor Rubens falou que eu ia poder entrar na piscina sulfurosa aqui do nosso lar com a carteirinha dos Amigos da Boa Nova. Ai, tudo bem. É para a gente deixar um pouco mais leve o processo. Então, voltando, existem contaminações das bactérias astrais. Você pode mudar a história? Eu vou te explicar como é que é mudar a história. Porque a física quântica tem uma visão diferente de mudar a história. Então, quero que você faça comigo a seguinte imaginação. Pega um livro. Pega um livro. Você pode estar com um livro agora na mão aí, ou não, só imagina que você está no livro. Imagina que você está no livro, você abre no meio o livro, no meio. Você abre no livro, no meio. Eu vou dizer assim, essa página do meio que você está lendo, eu vou chamar de presente. Então, a página que você está lendo, aí, agora, eu vou chamar de presente. As páginas que você já leu, que está do lado esquerdo, eu vou chamar de passado. As páginas que você ainda não leu, que você vai ler, eu vou chamar de futuro. Então, nós temos o presente, o passado, o futuro. Tudo bem? Bom, com isso, se você estiver lendo uma página aqui, a história que você está contando para você é a história desse livro. Se você está contando a história desse livro, essa é a tua história. Rubens, como é que eu mudo? Eu não posso voltar lá no começo do livro e escrever outras coisas. Não posso. Essa história já está escrita. Eu não posso mudar. Então, eu não posso realmente mudar essa história. Que até já tem uma previsão, mais ou menos, né? Porque já está lá escrito o futuro nessa história. Mas eu posso mudar de livro. Claro, eu posso mudar de história. Estou lendo um romance, estou aqui, pego e vou lá e pego outro livro, outro romance. Eu estou mudando de história. Então, nós podemos mudar, sim, o nosso passado. A história registrada do nosso passado. E mudando a história registrada do nosso passado pela visão quântica, veja, o que o Chico falou está correto pela visão newtoniana. Pela visão quântica, a gente pode questionar. Ninguém pode voltar a fazer um passado diferente. Com a história, pode. No psicológico, pode. No físico, será que pode? Será que pode mudar a vida? Efeito borboleta, aquela vida, mais ou menos. Claro, aí não. Mas no psicológico, no emocional, no mental, no vibracional, eu posso. Então, eu vou deixar uma brecha. O Chico falou uma coisa e eu concordo com ele. Eu não posso mudar a minha vida fisicamente, entre aspas, mas eu posso mudar todos esses aspectos, digamos assim, emocionais, intelectuais. E o que acontece com essa moça? Essa moça começou uma viagem e começou com dor. Então, eu vou partir de uma ideia de que ela teve uma contaminação vibratória em algum lugar que ela passou.
em alguma situação que ela vivenciou. E eu falei para ela, vamos fazer vamos reescrever essa história. Como que reescreve uma história dessa, Rubens? Ela tem dor, o exame não deu nada, ela toma remédio, o remédio está mexendo com o estômago dela, mexendo com o intestino, que é inflamatório, passa o efeito continuador, isso mesmo. Mas se eu parto de um princípio, e esta é a ideia que eu quero te passar, de um raciocínio vibratório, um raciocínio do ponto de vista espiritual, raciocinar, até em termos das dores, raciocinar nesse aspecto, que nós podemos entender que existe a contaminação vibratória. E se existe uma contaminação, então vamos lá, de novo. Imagine a seguinte situação. Vamos trazer para o material para você entender como que nós vamos fazer no vibratório. Você foi visitar um amigo no hospital. E você foi sem equipamento de proteção. Chegou lá, estava tendo um surto de uma gripe. E você ficou lá, na visita com as pessoas, e aí você pegou a gripe. Pegou uma gripe e veio para casa, e você está gripado agora. Por quê? Porque você foi num ambiente que tinha o vírus, você não estava protegida, e você então voltou e ficou contaminado pelo vírus e pegou a gripe. Tudo bem? Todo mundo entende isso aí, tá bom? No hospital, quando a gente trabalha nesses campos, a gente chama de EPI, né? Equipamento de Proteção Individual. A pessoa põe lá a touca, põe uma máscara que não é essas máscaras, é máscara mesmo, põe todo um avental, quer dizer, se paramenta todo para não entrar em contato com o micro-organismo. E funciona. E se eu te disser que se você pudesse falar, nossa, eu vou visitar meu amigo, então eu voltaria no tempo, se fosse possível, eu estou falando do tempo material, tá? Depois eu vou falar no tempo vibracional, mas no tempo material. Se eu voltaria no tempo material, e antes de visitar esse meu amigo no hospital, eu já sei que eu vou ter uma possibilidade de me contaminar com o vírus da gripe que está lá correndo solto no hospital. Eu já sei disso. Então eu já sairia de casa com todo o equipamento, e ao chegar no hospital eu me vestiria, colocaria o gorro, a máscara especializada, o avental, colocaria tudo, eu ficaria todo protegido com a EPI, equipamento de proteção individual, eu entraria lá, entraria em contato com o vírus, mas não a nível do meu corpo, a nível do equipamento. Conclusão, eu sairia do hospital sem a contaminação do vírus. Ficou claro? Acho que ficou claro. Então, eu estou usando uma visão materializada para você entender o que eu vou fazer, o que eu fiz e como deu o resultado. Uma visão materializada é, eu voltaria no tempo. Sabendo agora que tem o vírus lá, eu não vou de peito aberto, eu coloco toda uma vestimenta, um equipamento de proteção individual para não me contaminar. E aí eu não pegaria o vírus. Eu não posso voltar no tempo e fazer isso na materialidade. Mas no campo mental, vibracional, eu posso. Então, o que eu fiz com essa moça aí? É um trabalho que eu tenho feito para você, eu estou ensinando você, você pode fazer, você vai sentir coisas interessantes com isso. Eu parto de uma premissa de física quântica, de mecânica quântica. A partir daí, a gente tem tido, para todo mundo, nada é para todo mundo, mas os resultados interessantes. Então, eu falei para ela, olha, eu desconfio. Deixa eu te falar uma coisa. Anote essa palavra, por favor. Por favor. Eu estou te pedindo agora como irmão. Como um irmão. Anote essa palavra. Desconfio. Eu quero que você instale uma desconfiança contínua. Mas como assim? Não, eu não tenho desconfiança de pessoas, eu prefiro. Mas uma desconfiança o tempo todo, eu tenho que ficar desconfiado do que eu estou sentindo, do que eu estou pensando, do que eu estou me emocionando, pode
não ser meu. Vou repetir. Anota a palavra desconfiado. Eu quero que você fique desconfiado, que você fique desconfiada, e faça isso 24 horas por dia, se for o caso. Qualquer emoção, qualquer sensação física, qualquer pensamento, desconfie. Será que esse pensamento é meu? Será que essa sensação física é minha? Será que essa angústia é minha? Essa emoção é minha? Por favor, façam isso. Porque quando você faz isso, quando você coloca uma afirmativa, quando você coloca isso firme, será que isso é meu? Você pode estar saindo fora, presta atenção, você pode estar saindo fora de algum campo que está te influenciando. Porque aí, claro, faça a tua oração, peça ajuda para o teu anjo da guarda. Anjo da guarda, o que é meu, fica comigo, o que não é, afasta. Eu não quero mais isso aqui. Se você não desconfiar, na minha opinião, um dos maiores equívocos que nós estamos vivendo é que nós confiamos cegamente em nossos pensamentos. Um dos maiores séculos, um dos maiores males que eu considero no nosso século, no nosso momento, é que nós confiamos cegamente em nossos pensamentos. E aí eu vou pôr nossos entre aspas. Porque se eu tenho um pensamento, ele não necessariamente está nascendo em mim. Quando eu tenho um pensamento, não necessariamente ele está nascendo em mim. Eu posso estar captando um pensamento de fora. Ah, Rubens, você está falando para quem é médium? Eu falei, não estou falando. Porque existem milhões de pessoas que não são médiums, mas são paranormais. Como que é isso, Rubens? Então vamos. Imagine um círculo. Imagina um círculo. Dentro desse círculo, você coloca um outro círculo. Então, esse círculo seria a paranormalidade. Toda a paranormalidade está nesse círculo. Dentro do círculo, um pequeno círculo menor, mediunidade. Então, todo médium é paranormal. Mas não todo paranormal é médium. Todo médium é paranormal. Mas não todo paranormal é médium. Então você fala, não, paranormal. Eu pedi para você imaginar um círculo grande e um menor dentro. Esse círculo grande é de paranormalidade. Você sabe que eu desconfio que eu descobri, porque eu faço um treinamento de ansiedade, nós temos um treinamento para ansiedade, que nós treinamos as pessoas a administrar a ansiedade. Nesse treinamento eu explico para as pessoas que tem 3 tipos de ansiedade, como eu já tenho falado, que é a ansiedade química, a psicológica e a magnética. E eu descobri que o Brasil... Por que o Brasil é campeão? Por que o Brasil é campeão? O Brasil é o primeiro lugar do Brasil. O Brasil é campeão em ansiedade. Depressão a gente está em segundo, terceiro. Ansiedade em primeiro. Por quê? Porque nós temos aqui, no nosso país, que é a pátria do Evangelho, que Deus realmente colocou aqui uma turma que vai ajudar muito o planeta, que está ajudando muito o planeta, a maior número de pessoas com sensitividade, com paranormalidade, com sensibilidade espiritual. O Brasil é o campeão de ansiedade, porque se existe uma ansiedade que tem a ver com a sensitividade, com a pessoa que é sensitiva, o Brasil, que é o mais sensitivo de todos os países, então é por isso que ele é primeiro, porque a porcentagem, né, a parte de ansiosos ligados aos campos magnéticos é muito maior. Então, eu cheguei a essa conclusão. Então, de novo, como é que eu posso mudar? Estou uma história, eu não posso mudar a história, mas eu posso mudar o livro. Ah, não quero mais essa história. Eu pego outro livro. Ora, se eu peguei outro livro, eu mudei. Porque agora o passado é outro, o presente é outro e o futuro é outro. Eu mudei de livro. Eu vou ter outra história.
E baseado nas histórias que a gente tem, nas histórias que a gente conversa com a gente mesmo, essas histórias é que vão repercutir na nossa vida. Você está vivendo o que você está vivendo, presta atenção. Você vive o que você está vivendo por causa da história que você conta para você. E olha o que eu falo. Você está contando uma história e às vezes não é você que está contando. Estão contando essa história para você. Ou contaram uma história para você. Ou você está acessando uma história antiga. Eu vou repetir. A história que você conversa com você, que é a tua vida, ela pode ter vindo de fora, pode ter vindo do ambiente e pode ter vindo do teu passado. E você está vivendo essa história. Então, eu estou dizendo, eu posso mudar o passado? Eu posso mudar a minha história. Então, o que eu fiz com essa paciente? Nós vamos mudar essa história. Disse para ela, imagine que existe uma possibilidade de você ter se contaminado vibratoriamente. Existe uma possibilidade de você ter se contaminado vibratoriamente. Então, o que você vai fazer? Nós vamos fazer ou uma prece diferente, ou uma mentalização diferente, porque agora você já sabe que você vai viajar e em algum lugar você poderá se contaminar. Então, eu orientei ela a fazer todo um trabalho de uma mentalização, de uma proteção, e cada um faz da sua maneira. E pedi para ela, então, refazer a história da viagem, agora sabendo, tendo a consciência de que ela precisava estar protegida, que ela precisava estar amparada, protegida. E ela fez um campo protetivo. E aí ela começou. E como ela tinha falado que ela tinha parado em Paraty, eu falei, olha, Paraty é uma cidade histórica, tem muita coisa lá, né, tem muitos registros, os registros ficam nos ambientes, você pode ter acessado um registro de um ambiente, de uma história, e você pode ter se contaminado. Muitas vezes nos registros, a gente não sabe, mas a gente pode ter registros nossos lá, né, de nossa subpersonalidade, de outras vidas, e a gente pode acessar isso e passar mal. E fui falando para ela, vai desde o começo, ela já vai saindo diferente da viagem. E ela foi saindo, eu falei, como é que foi para ti? Que você fala? Ela fala, não. Eu falei, pera, estou percebendo uma coisa, lembrei uma coisa agora. Eu acho tão interessante. Como lembrou uma coisa agora? Claro, o inconsciente está lá, ela acessou. Lembrei uma coisa agora. O que você lembrou? Antes de Paraty, nós paramos em Trindade, que é o pessoal aqui dessa região. Trindade. E que eu cheguei lá e eu falei, nossa, que coisa ruim, que eu me senti muito mal naquela cidade. Pode ter sido um lugar que ela parou numa padaria, sei lá, um lugar. Ela falou, eu me senti mal, eu senti angustiada, senti uma agonia, não vi a hora de sair dela. Pronto, ponto, eureka! Ela identificou o momento que ela se contaminou vibratoriamente. E eu não sei te dizer, porque ela precisava ter uma pessoa com vidência, alguma coisa, porque que a dor ficou no quadril. Não sei dizer. Mas na metáfora que ela usou como se tivesse alguma coisa apertando, uma morsa. Morsa, sabe, aquela coisa que você vai pondo apertando. Ela viu que nós fazemos um trabalho, e não tem nada de hipnose, é um trabalho consciente, vamos conversando. Falou, vai trazendo o que você acha que é. Bom, como é que você acha? Imaginei uma morsa. Tudo bem. Cada um imagina o que quer, porque está doendo, né? E andar com uma morsa apertando não deve ser muito fácil. Então, o que será? Algo semelhante? Não se pode. Então, nesse momento que ela estava com a proteção, ela entrou naquele ambiente e ela percebeu que a morsa, que foi a metáfora que ela usou, não importa, não conseguia mais apertar ela. Por quê? Porque ela tinha uma roupa de proteção, um campo de proteção. Então, né, imagina que você põe uma armadura super resistente. O que apertou não vai conseguir mais apertar. Nessa hora, ela sentiu um relaxamento. Rubens, isso tudo não pode ser só mensagens do inconsciente? Pode ser tudo. Mas eu acho que sim. Se a gente pensar vibratoriamente, nós que acreditamos, porque eu falo assim, eu não acredito mais em espírito, em reencarnação. Não acredito. Eu sei. Quando você fala acredita, você ainda está na fé. Quando você vive, você não acredita, não é aquilo. Você não, eu acredito que eu sou médico? Não acredito que eu sou, eu sou.
Eu acreditei, eu precisei criar uma crença que eu era médico durante a faculdade, estudando, mas hoje eu não acredito, eu sei. É diferente. Quando você fala em acreditar uma coisa, é uma coisa. Quando você fala em ser, é. Então, para mim, isso é natural que existe os campos de energia, existem as entidades, existe o passado interferindo, existe tudo. Para mim, isso é natural. Natural. Então, eu não acredito, eu sei. E eu quero trazer para você esse raciocínio. Porque eu entendo que muitos espíritas ainda estão... Eu estou acreditando que tem reencarnação, mas ainda não consolidou, que não entrou. Né? Então, não deixou entrar a espiritualidade dentro dele. Ele faz espiritualidade porque é bonito e tal, mas não deixou entrar. Não se magnetizou, não vivenciou. Então, quando você vivencia, você não acredita mais, você aquilo é aquilo normal. E quando eu fiz esse trabalho com ela, que eu fui explicando para você, dando pontos de física quântica, pontos da campo vibratório, ela começou a sentir um alívio da dor. Claro, porque nós chegamos é lógico, eu vou acompanhá-la, mas ela não tinha nenhum padrão físico que justificasse a dor. Ela não tinha. Fez ressonância magnética do quadril, estava lá, não tinha nenhum padrão para ela ter dor, ainda mais jovem, 50 e poucos anos, jovem, e não tem nada, e de repente tem? Não. Claro, eu vou acompanhar, mas a minha experiência diz que ela ficou sem a dor, porque ela mudou a história, onde ela teria se contaminado antes, porque ela não teria um campo de proteção, agora ela foi protegida, então ela mudou a história, a gente pegou e mudou o livro, lê essa história aqui agora, e ela vai lendo essa nova história. E a gente começou do começo, porque se a história anterior tinha sido, saiu de casa, foi passear, parou em Trindade, parou em Paraty, parou nas chegou no Rio com dor, esse é um livro. Vamos começar de novo? Vamos, volta lá. Pega essa outra. Você saiu protegida, e você vai viajando, e você para em Trindade. E aí você sente que alguma coisa mudou. Você mudou a história. Mudou o livro. Estou chamando de metáfora livro. Tudo bem? Você entendeu? Eu acredito que tenha sido bem didático e que você pode fazer. Lembrando que o WhatsApp, para você entrar em contato, é o 9, é o WhatsApp da rádio, tá? Da TV Mundo Maior, tá? 996433827. 996433827. O e-mail, para você entrar em contato conosco, para tirar dúvidas, para mandar sugestões ou crítica. Falar, o Rubens fala muito depressa. O Rubens falou umas abobrinhas lá. Tudo bem, manda crítica, a gente está aberto. Tudo certo. Saúde plena, @feal.com.br. E para você entrar nas piscinas sulfurosas do nosso lar, depois que você passar pelo spa umbralino, que vai limpar de você as gorduras de orgulho, de egoísmo, de presunção, de arrogância. Quando você passar pelo spa umbralino e você for recolhido na cidade do nosso lar, para entrar nas piscinas sulfurosas, você precisa ter a carteirinha do Clube Amigos da Boa Nova. Já pensou? Chegar do outro lado, a pessoa vai bater em mim. 0800 12 01 838. 0800 12 01 838. Clube Amigos da Boa Nova. Espero que você tenha curtido, como eu curti, esse nosso programa. Espero que eu possa ter sido útil nessa proposta do programa. Agradeço muito toda a equipe, né, da Rede Boa Nova de Rádio, com FM estendida agora, TV Mundo Maior. Espero que a gente tenha sido um instrumento para que você reavalie, repense, reescreva suas histórias. Mas lembra, palavra desconfio. Essa é uma palavra libertadora. Palavra desconfio. Desconfio o tempo todo. Principalmente de coisas que você sente, que você ouve, que você percebe. Desconfia. Acredito que isso possa te trazer uma liberdade. E a nossa proposta como médico há 42 anos, libertar as pessoas da inconsciência, às vezes da ignorância
tanto do ponto de vista físico, orgânico, emocional e espiritual. Vou me despedindo, agradecendo muito esta oportunidade que vocês me deram para poder ser um instrumento do Cristo. Até sexta-feira que vem. Muito obrigado. Você acompanhou Saúde Plena.